debaixo do pano o duplo ciclinhado STR e eu retorno 42. Por quê? Porque eu acho mais interessante essa classe desse jeito aqui. Beleza? Vamos fazer criptografia de César. Criptografia de César é um método de esconder as frases. Eu pego uma frase e vou pegar cada letra e deslocar a letra. O A, eu mudo algumas posições para a direita. Tem uma menina que descobriu que eu consigo, deslocando um certo número X, vou mostrar para vocês, não vou estragar a surpresa. Chinês arcaico. Ninguém pode me contestar. Eu só posso mostrar que ele volta ao normal. Mas deslocando de 30 mil posições, eu chego no Unicode do chinês aqui. Bom, em Python, para definir uma função, essa parte que eu garanto, eu dou um def, esconde, aí eu tenho um argumento, e para devolver alguma coisa eu tenho um return, beleza? Uma outra coisa interessante, uma menina, naquele problema inicial, tinha uma aluna de um curso para crianças, lá em São José dos Campos, tem uma coisa chamada Centro do Desenvolvimento do Talento, onde a prefeitura descobre crianças do ensino fundamental público que tem uma aptidão, um potencial a ser desenvolvido em alguma área. Aí a prefeitura descobre voluntários que dedicam 2 horas por semana do seu tempo para orientar esse talento da criança. Então tem algumas crianças que têm aula de informática lá na FATEC, onde eu dou aula. E algumas dessas crianças da turma de informática têm aulas de programação. E eu dou aulas de Python para essas crianças. E eu dou esse código de tentar adivinhar um número de 1 a 100. Mas tem uma menina que ela não gosta de matemática, a Ana Carolina, e ela falou o seguinte: eu descobri os nomes de 100 meninas mais populares do Brasil. E eu queria mudar esse programa para adivinhar o nome de 100 meninas mais populares do Brasil. Então, ela alterou esse código para o seguinte: a primeira coisa que ela perguntou foi o seguinte: como é que eu faço em Python para fazer uma string multilinha? Aí eu respondi: se você quiser colocar texto multilinha, você coloca 3 casquetinhas no começo do texto. Então você coloca antes da Júlia lá 3 aspinhas. Pode ser aspas simples ou pode ser aspas duplas.
legal quando você dá aula para criança é que criança não tem medo de perguntar. Aí a criança, ela aprende mais. A Ana Carolina, ela perguntou, mas os nomes estão todos grudados. Como é que eu faço para separar os nomes, para transformar os nomes num vetor? Aí eu falei, para separar os nomes, você coloca um ponto split no final. Nossa, como é que você chegou nesse ponto split? Ah, eu expliquei para ela o seguinte. Quando você está aqui, você quer saber tudo o que dá para você fazer com um abacate? Você digita dir, entre parênteses, o abacate. Ou, por exemplo, uma lista de nomes. Quando você coloca dir, entre parênteses, uma sequência de nomes, ele vai te dar todos os métodos que você consegue aplicar com aquele objeto, que é o texto. Os primeiros são métodos reservados. E os últimos são métodos que eu consigo rodar. Aí apareceu o split. Se eu quiser saber o que o split faz, aí eu dou help o texto ponto split. Ele te dá uma descrição do método. Então foi dessa forma que eu descobri o que o split faz. Tem um help mais sofisticado aqui na barra de cima. Mas no modo interativo, com dir, entre parênteses, objeto, e help, objeto, ponto, o método que você está querendo saber, você tem bastante coisa. Isso também vale para as bibliotecas. Se eu quiser saber todos os métodos de Randall, você dá dir Randall. Se quiser saber um método particular, aí ele te dá, uma descrição. Não é dir aqui, é help. Com dir e com help, você consegue se virar bastante bem. Beleza? Bom, aí a menina perguntou, como é que eu faço para ordenar os nomes? Colocar em ordem crescente. Você dá um dir sort. Mas se eu colocar esse programa para rodar, uma das coisas que ia acontecer era aparecer os nomes com aspas. Então eu tinha que colocar esse join aqui para voltar a grudar os nomes. Bom, enfim, esse programa aqui ele foi criado por uma menina desse curso de desenvolvimento dos talentos. Agora que eu dei um overview de Python, a gente vai entrar na parte de raspagem de dados.
Ei, a página está bloqueada aqui no... Não tem problema, eu tenho o slide aqui no... É que é hackeando dados públicos com Python, deve ter alguma coisa aqui no... Não precisa não, tranquilo. Eu dei essa palestra no RoadSec ontem, lá no... só para vocês saberem aqui, Python é utilizado em vários locais diferentes, no Lucasfilmes, na Disney e tal. Bom, na Copa do Mundo, para você acessar os dados da Copa, se você entrar no portal da transparência, tem uma receita de bolo para você acessar via Java. Aí você precisa instalar primeiro o Eclipse, que é um software pesado para burro. É bom para você fazer código em Java, porque código em Java você precisa gerar bastante coisa, tem que ter uma ideia pesada, né? Mas para ensinar programação para jornalistas, não é o ideal. Aí lá, na receita de bolo do portal de transparência GovBR, explicava assim, você precisa instalar essas bibliotecas aqui, todas essas bibliotecas para poder acessar a Copa. Então você fica com essa cara aqui, né? Nós vamos fazer de uma forma mais simples aqui. Bom, como eu dei a parte básica do Python, eu vou utilizar uma biblioteca que acessa a internet, uma biblioteca chamada urllibrequest. Essa biblioteca, ela vai fazer um acesso no portal de transparência GovBR, como eu faria em Java, só que em vez de utilizar Java, eu vou utilizar Python. Todas as coisas da internet dão um padrão. Em geral, esse padrão a gente chama de UTF-8. Por quê? Porque na internet a gente tem vários caracteres especiais. Muitos desses caracteres são relativos a outras línguas, que nem a gente viu o chinês, né? A gente tem uma codificação. Na internet só trafega byte. Para você criar um caractere em chinês, você precisa de mais de um byte. Antigamente, a gente só tinha caractere ASCII. Por exemplo, o acento simples, o A com acento, a gente conseguia fazer com um byte só. Mas um caractere em chinês, a gente precisa de 3 bytes. Mas como a gente só trafega 1 byte por vez na hora de receber as coisas, a gente precisa fazer com um encode. É mais ou menos como compactação de MP3. Aí, quando eu vou ler as coisas, eu preciso fazer um decode do meu lado. Esse arquivo que eu estou lendo aqui, para quem está acompanhando, está dentro do curso PPZ, daquele diretório PPZ, é o Copa 2014. Copa 2014.py. No Copa 2014.py, eu tenho
um total que eu começo com 0 e um J, que é um indexador que eu vou percorrer todo o arquivo XML que tem a descrição de todas as obras da Copa do Mundo. Até 2014, em julho, todas as obras tinham um valor previsto. Uma tag que começava com o valor total previsto e terminava com o valor total previsto. Em julho de 2014, esse valor ele congelou. Ou seja, fechou e pronto. O que eu estou fazendo? Eu vou pegar, quando J for igual a menos 1, significa que acabaram as obras. Então eu tenho um while true. While true significa está em loop. Quando J for igual a menos 1, significa que acabaram as obras. Aí eu dou um break para parar. Aí eu vou pegar o intervalo entre o início do valor, que é o abre, valor total previsto, e o fecha, que é o barra valor total previsto. Vou converter para float e vou calcular. Então é uma conta simples. O que é esse print porcentagem ponto 2F? O F vem de float e o ponto 2 significa que eu vou pegar duas casas depois da vírgula. Eu vou converter para valores com duas casas depois, é 0,52 centavos. Então, se a internet estiver funcionando, ele vai demorar uns 15, 20 segundos para carregar. Esses valores eles não foram corrigidos. Então a gente gastou 27 bilhões, 346 milhões, 140 mil, 56 reais e 43 centavos. Depois, os jornalistas, eles puderam também fazer uma contextualização dos gastos. Tem alguns gastos que são muito maiores do que outros. Por exemplo, alguns estádios tem um gasto que é absurdo de grande. Tem alguns valores que vocês veem que estão com 0, né? Esses valores que estão com 0 são hotéis, hostels. A gente não sabe por que esse valor foi zerado, mas tem toda a documentação, registro do imóvel associado com esses dados. Então, uma coisa legal que dá para o jornalista ir atrás de cada um desses valores que foram zerados. Também, algum desses valores, o pessoal pode também. Tem estádio que tinha goteira, aí depois o pessoal teve que colocar mais dinheiro, aí dá para você fazer uma contextualização. Mas o que é legal é que esse código tem 15 linhas. Tem um código que só tem if, while e não tem muita coisa complicada, né? Então, com 2 horas de lógica de programação, o jornalista ele conseguia chegar a um dado concreto. Isso deixava ele contente, assim. Essa era a primeira parte. Alguém tem alguma dúvida nessa primeira parte aqui? Beleza? Agora a gente vai chegar na segunda parte, que são dados de educação. A gente respondeu a primeira parte, que é quanto o Brasil gastou na Copa do Mundo. A segunda questão que a gente vai responder é quantas escolas existem